começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje, você já conhece esse grande amigo nosso que veio aqui já num outro episódio para poder falar sobre carreira e dessa vez é diferente. Você que está em casa deve estar acompanhando o trabalho dele e acompanhando o mercado de transplante capilar, que ele tem sofrido mudanças recentemente e a técnica long hair está cada vez mais presente, o no shave, e ele que vem despontando aí esse mercado, veio aqui mais uma vez falar para a gente desse novo nicho aí dentro do transplante capilar. Seja bem-vindo, Renan Brigante. Obrigado. Um prazer estar aqui de novo com meus amigos. Espero esclarecer todas as dúvidas aí. Tem que ser muito especial pra gente chamar você pela duas segunda vezes. São pouquíssimas pessoas, né? Música Fantástico. Exato. Renan, conta pra gente um pouco desde a última vez que você veio até hoje. O que mudou assim na sua carreira? Para você, hoje você se posiciona bastante como assim, técnica sem raspagem e long hair. O que você acha desse mercado? Quais são as dificuldades de começo? Enfim, contextualiza aí pra gente. Tem cerca de 1 ano e meio, Maurício, que o Renan teve aqui? Por aí. Aproximadamente. Só pra cerca de 1 ano e relembrar, meio. quando o Renan esteve aqui, a gente falou muito sobre hiperbárica. Isso. Sobre Foi hiperbárica. verdade. Protocolo de necrose também, isso, bem né? interessante. Nossa, para evitar, né? É, Graças exato. a Deus, todo mundo tem medo, né? É. Mas, cara, mudou bastante coisa no meu posicionamento. Há 2, 3 anos atrás, praticamente, eu decidi virar um pouco essa chave, porque eu sempre fiz muito caso feminino, sempre gostei de fazer muito caso feminino. E um dos desafios foi um caso específico, foi até uma cantora que eu fiz, que a gente tinha que raspar uma janela, né, embaixo do couro cabeludo, e um caso muito avançado. E eu sempre fiz assim, super tranquilo, só que esse caso, ela ficou muito feliz com o resultado, porém, eu fiquei muito frustrado, porque a área do odor ficou muito evidente. Por mais que ela cobrisse a região, quando ela balançava o cabelo, inclusive eu até estava assistindo o show dela pela live no Instagram, e aí eu lembro que ela balançou a cabeça assim, dava para ver umas raiazinhas assim do couro cabeludo. Foi uma das sacadas que eu pensei, cara, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco diferente nesse quesito e tentar fazer sem raspagem para mulher. Esse foi o primeiro passo. E aí, o que eu comecei a fazer? Que é até uma pergunta que muita gente faz. Como começar na técnica sem raspagem? Eu utilizava muito caso feminino. Eu fazia uma pequena raspagem e me obrigava a cada caso e diminuindo o quadrado. A cada caso eu diminuía a área. Eu fazia em volta. Periferia. Eu fazia o no fui shave convencional e o no shave em volta e o long hair em volta. E aí eu já estava treinando os dois praticamente ali, já conseguia ter uma velocidade de extração. E chegou um determinado momento que eu falei, cara, é igual quando você vai entubar a primeira vez, né? Você sabe entubar, mas você só aprende realmente quando você está sozinho. Então, hoje eu vou fazer um caso sem raspagem, se vira nos 30. E aí eu fiz um caso completo, sem raspagem, deu super certo. Era um caso menor, não recomendo ninguém pegar caso maior do que grau 3 para fazer no início. E foi a virada de chave. Falei, cara, consegui. Eu acho que tem uma sistematização que dá para fazer também para a gente melhorar o tempo de sala, que o maior desafio do fio longo e do no shave é o quê? A sistematização de equipes. Tem que ter uma equipe coesa muito boa, que já é difícil no fio convencional, porque para você ter uma velocidade no fio convencional, você tem que ter uma equipe muito boa, ter uma habilidade técnica muito grande também para ter facilidade na extração, otimizar os passos cirúrgicos e aí sim pular para a técnica sem raspagem. Na técnica sem raspagem, a equipe tem que ser muito bem treinada para coleta e também lapidação, porque isso lentifica muito a cirurgia. Não adianta nada você ser um ótimo extrator, só que a parte da coleta é lentificada e na lapidação isso demanda mais tempo. Vai perder muito tempo de sala, vai perder vitalidade de folículo e acaba que você desanima de fazer a cirurgia. E qual que é o tamanho da sua equipe atualmente? 7 auxiliares e eu peço para elas revezarem com frequência. Hoje elas são bem alinhadas, inclusive até na coleta, durante a extração, cara, isso melhorou muito. A gente sistematizou que ao invés de ficar parando para coletar, a coleta tem que ser contínua o tempo todo, inclusive utilizando o dedal. Foi uma das formas que a gente achou de, sabe, quando coloca um dedo de luva no dedal, sim, e aí com soro dentro, um micro furinho e joga ali dentro. Então elas não param, elas não saem. Não cai. Não cai. Não.
O que acontece, uma vez eu fui colocar o dedal ali para assistente coletar, eu fiz um furo muito grande, o folículo escorregava, era horrível. Isso aí não pode. Eu estraguei também. Na edição, coloca essa imagem do dedal com o dedo de luva para as pessoas que não têm noção legal, como cara. Acelera muito. E a lapidação, tanto do fio longo quanto acho que de qualquer procedimento que envolva fio, ela tem que ser muito precisa e rápida. O que acontece é que eu vejo que muitas assistentes perdem muito tempo durante a lapidação e acaba danificando muito o folículo. Então, a gente mudou mudou vários passos. Hoje o mínimo de manipulação possível em folículo para acelerar o processo. E por que você lapida se você quer que tenha menos manipulação? Quais os folículos que realmente precisam de lapidação? Transecção parcial e também folículos. Quando se trata de sobrancelha, eu evito botar folículo com cap. Eu peço para calibrar a profundidade exata em todos os implanters e eu já coloco ele sem cap, na profundidade exata. Para mim é melhor porque o resultado estético do pós-imediato é muito mais bonito, agrada mais a paciente, fica menos evidente e você já garantiu exatamente a profundidade ali. É só ter calibrar a profundidade correta e também ter um pouco mais de segurança. Quando inicia na técnica do long hair para a sobrancelha, eu não indico fazer com DHI. Eu oriento sempre fazer a pré-incisão antes, até para a pessoa pegar o ângulo e mais a direção, ter uma noção de profundidade que pode atuar. E conforme vai pegando essa mão, aí vale a pena fazer no DHI, porque você faz menos trauma. Eu acho legal essa questão da profundidade, que você falou agora, porque quando você tem o cap para fora ali, na porção epidérmica do folículo, né? Para quem não sabe o que é cap, né? Talvez você tenha que, na hora de implantar um folículo vizinho, você tem que afastar o tamanho do cap, né? Ou seja, você já vai garantir ali, você já vai desperdiçar ali alguns milímetros, que no total você vai ter uma densidade menor, né? Se você já implanta um pouquinho nada mais profundo, de maneira que você encobre essa porção epidérmica dentro da pele da sobrancelha, você já fura o outro imediatamente ao lado. Então, isso também aumenta a densidade também. E o pós-imediato fica muito bonito. E o pós-imediato não se compara de beleza. É incomparável. Porque fica só cabelo, né? Não tem epiderme, é só cabelo. E você usa aquelas escovinhas, assim, para ajustar o fio no final, tipo de passar rímel, né? Eu já utilizei. Hoje eu brinco mais com o spray. Eu vou já na água eu vou mudando como eu gosto, porque eu já moldo os sentidos dos fios entrelaçando. Então, o bom é que no final, no caimento, depois que eu corto, ele já fica bonitinho. Então, só uma sprayzadazinha ali. Sprayzada é o termo ótimo, né? Só um spray, já molda bonitinho, já fica penteadinho, eu sou seco e já bato a foto. O Renan tava contando do caso dele, né? Que forçou ele, assim, aos poucos, né? E fazendo o no shave. Mas uma das minhas primeiras cirurgias, coincidentemente, também foi uma paciente que, na verdade, foi um erro meu de processo, que acabou que culminou de eu aprender na cirurgia o no shave. O que aconteceu? A paciente, ela veio para mim para uma reconstrução de sobrancelha que tinha ficado extremamente mal feita a primeira cirurgia e também redensificar um pouco da hairline dela. E quando eu avaliei ela fiz a tricoscopia, enfim, ela tinha uma área doadora significativa ali para poder fazer, parecia, né, o procedimento. E a minha técnica foi no quarto, falei, olha, termina de fazer o que eu fiz, só tirei um pouco, fiz um dedo. Falei, aumenta um pouquinho a janela aqui para mim, enquanto eu vou lá no centro cirúrgico pegar e separar o material da sobrancelha e tudo, que é um pouquinho diferente, deixava algumas outras coisas na mesa. Na hora que ela terminou de fazer a janela até onde eu determinei, e voltou, o paciente deitou, na hora que eu coloquei a lupa e eu olhei, destruíram a área doadora dela dentro daquele quadrado que eu tinha marcado, e a paciente já sedada, na hora que eu saí para escovar e tudo, falei, pronto, agora dessa região que eu tinha planejado tirar mais 1.000 e poucos folículos, não tem muita viabilidade, senão eu vou fazer um overharvesting aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que extrapolar para outras regiões. Como que você fala? A primeira cirurgia que fizeram, né, naquela região, a área doadora, tiraram em excesso. Sim. Então, se eu tirasse mais 1.000 folículos ali, com certeza ia ficar um dano severo naquela região. Então, o que eu fiz? Falei, não, vai ter que extrapolar para outras regiões, vou ter que ir fazendo. Só que aí eu comecei, peguei a tesourinha, fio sim, fio não, dentro do intraoperatório. Foi uma cirurgia extremamente demorada, extremamente cansativa, mas foi a primeira cirurgia que eu fiz no shave. Ô, Renan, e você acha que faz sentido indicar long hair fora a sobrancelha? Porque a sobrancelha eu acho que é fundamental. Sim. Mas assim,
pro transplante capilar? O long hair, você acha que faz sentido pra Cara, você? total. Tem um público praticamente inexplorado. Eu até brinco muito com isso no consultório, porque eu sempre, na hora que eu começo a falar da técnica sem raspagem, hoje, por exemplo, eu não tenho aquele viés de variação de preço de transplante com raspagem e sem raspagem. Até grau 4, eu cobro o mesmo preço, com e sem raspagem. Mas eu tô querendo dizer do fio do long. longo Então, mesmo. Do E longo. aí, quando eu vou apresentar as técnicas sem raspagem, eu falo, ó, se divide em duas vertentes. Vai depender do seu perfil, o que se encaixa melhor para você. Por exemplo, normalmente eu indico o fio longo para quem? Aquele paciente fala, não quero que ninguém saiba o que eu fiz. Quer ou não me importo de saber, porém eu quero passar mais despercebido. Cara que trabalha com mais discrição, cara é CEO de empresa, trabalha com imagem, vai apresentar uma feira, sei lá onde, não quer aparentar que fez. Ah, eu não ligo do cabelo cair, só que eu quero que ele vá caindo aos poucos e tudo bem, eu não ligo de ficar calvo novamente, só que eu não quero passar por aquele processo de que tá evidente que eu fiz transplante e todo mundo ficar me encarando. Então, assim, o long, ele tem essa facilidade do paciente passar por esse processo de pós-operatório, voltar mais rápido para a rotina, assim, com grandes exemplos aí, pacientes que eu fiz que 2 dias já estavam malhando na academia, fazendo vídeo, apresentando para grandes empresas, até feira internacional, ninguém percebeu, o cara mandou vídeo, cara, ninguém percebeu que eu tinha feito o transplante, bizarro. Então, assim, é para esse perfil de cliente que quer realmente passar despercebido. Agora, se o cara não liga, eu fiz transplante, no shave. Casos menores, até grau 4. O Renan tem uma história, até se quiser depois eu corto aqui, né? De um paciente dele que ele quis operar sem que a esposa soubesse. Nossa, foi mesmo, cara. Isso aí. Putz, isso aí vai. Não, ele Cara, contando essa história é sensacional. Ele atrai. Cara, Especiais. essa foi demais. O cara chegou lá e falou: olha, eu queria fazer o transplante, mas eu já tinha feito ele já tinha feito 2 transplantes com outros colegas, e aí a esposa dele tinha criticado muito o fato dele ter feito o transplante, e ele estava com medo de fazer Pelo um novo resultado. transplante, pelo resultado. O cara, não vou fazer. E ela falou, putz, você vai gastar de novo para fazer um outro transplante, um absurdo que E você fica paga essa para ficar mal M. feito. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, o seu transplante, ele não tá mal feito, tá sem densidade. E outra, você não trata, vamos tratar. Ele, não, mas eu quero fazer para ontem. Falei, então vamos fazer o seguinte, compromisso, você vai tratar, eu vou cobrir todas essas microfalhas que você tem até a coroa no no shave, beleza? E aí ele topou, então, mas tem um problema. Minha esposa, será que ela identifica quando eu chegar em casa? Eu falei, pô, óbvio que ela vai identificar. Não tem como ela não identificar. Aí, não, eu quero fazer, mas não quero que ninguém perceba que eu fiz. Eu falei, cara, calma, o transplante não é assim imperceptível. Sua esposa que deita com você, mora com você. Óbvio que ela vai perceber. Óbvio que ela vai perceber que você fez. Cara, você não tá entendendo, doutor. Ela não pode perceber. Então, cara, ela vai perceber. Eu já te adianto. Não tem problema, vamos fazer. Aí eu fiz no dia, ele foi para casa e inventou uma história para a esposa dele que ele tinha feito um procedimento no couro cabeludo mal sucedido, por isso que ele estava cheio de furos na lateral. E a esposa... E cada coisa que a gente vai morrer sem E ele falou que ele ia para o outro país que era próximo para fazer uma negociação. Chegou em casa à noite com a cabeça toda machucadinha, porque tinha os microfuros dos punches mesmo aqui embaixo do cabelo, e a esposa aceitou a conversa dele, até tudo bem. Eu falei, cara, nem me alonguei muito não, mas dizer ele que ela acreditou. Ó, que engraçado, essa semana eu fiz uma consulta, paciente que mora na Califórnia, brasileiro que mora lá há 30 anos, e ele é um cara que não liga para nada da parte estética. Ele não tem, assim, uma necessidade estética nenhuma nem de fazer transplante. Mas aí ele falou para mim, doutor, sabe por quê? Ele começou a consulta falando do relacionamento. Que a mulher dele é 15 anos mais nova e terminou com ele o relacionamento. E ele estava sofrendo muito, ele estava depressivo. E em alguns momentos do casamento, ela sempre pedia para ele fazer transplante. Caramba. E ele nunca foi fazer. E agora ele queria transplantar com uma tentativa de reconquistar a ex-mulher. Aí eu falei, ó, eu posso te garantir que você
vai ficar muito feliz com o seu transplante. Só não posso garantir que ela Vai vai querer. voltar. Pode ser que o outro tenha mais cabelo, né? Pode ser que o outro seja mais A gente cabeludo. a gente deu risada junto, né? Porque realmente, coitado, né? Tá sofrendo e vem fazendo. Não que eu ligo, não ligo ainda, eu não ligo. Vou fazer pra tentar reconquistar ela. Você vê como é que o transplante Mágica é a gente não importante. faz, né? Mas, Renan, tem uma pergunta para te fazer, até polêmica. O que você acha hoje em dia dos resultados da técnica no shave em comparação à técnica raspada? Você acha que é possível entregar o mesmo resultado final? Cara, é possível sim. Não só é possível, como tem uma sistematização correta. Eu lembro que um dia a gente estava conversando, a maior dificuldade de quem começa é o tempo cirúrgico, para você não perder qualidade de procedimento. Tanto é que hoje, com a sistematização que a gente tem, eu faço uma cirurgia em 10 horas de 4 a 5 mil folículos. Isso, 2 anos atrás, para mim era impossível. Eu nunca pensei que fosse possível. Porém, a gente sistematizou e redesenhou a formatação de sala de uma forma que a gente consegue fazer com a mesma densidade de uma cirurgia com raspagem. Por exemplo, grau 2 e 3, que a gente vai precisar em uma média de uns 3 mil folículos para preencher bem aquela região com altíssima densidade. Cara, tranquilo de fazer até 8 horas de cirurgia. Agora, graus até 4, limítrofe ali até para 5, que vai exigir mais. Acima disso, eu não indico o no shave nem o long, porque você vai perder mais tempo de procedimento na extração. Não vale a E pena. o cara já E tá tem, calvo. não, Exatamente. e tem um porém aí, eu acho. Que, inclusive, grau 4... recebe uns 9 de 6, Nossa. 7, sem raspagem. Então, porque assim, cara, aí, acho que eu faço aí é que milagre. não faz sentido. Não, aí é porque assim, 6 e 7 é que não faz sentido. Mas o 4 e o 5 eu fico pensando que tem muita região rarefeita no 4 e no 5 que se evidencia mais quando eu passo, por exemplo, a máquina 3. Sim. Eu ainda tenho essa rotina de marcar o principal, né, hairline com cabelo grande, depois eu passo a 3, faço uma pré-marcação das zonas de transição, calva para não calva, e eu reafirmo essa zona de transição quando eu passo a máquina 3. Não, era aqui ou era um pouquinho mais adentro, né? E eu fico imaginando nesses casos, assim, como é que você faz sem raspar, né? Chegando nesse limite. Tudo bem que grau 5 você já tende a não indicar mais, né? Embora Sim. provavelmente aí um ou outro já tenha... Ah, eu já fiz. já tem vou- não indicar. vou É mentir, sempre, eu já fiz. toda A regra gente- tem, toda regra tem gente exceção. encara, né? A gente encara, mas assim, essa questão dessas rarefações que são mais de difícil visualização com o cabelo grande, né? Imagina Sim. que um paciente que tem exigência de não raspar, ele tem ou já teve o cabelo bonito, tem um cabelo longo, né? E não gostaria de fato de raspar por essa razão. E o cabelo longo, o tamanho gera mais cobertura. Exato. O negócio, Hélio, é o seguinte, é porque quando eu vou indicar, uma coisa que eu sempre observo muito é a necessidade principal do paciente. Se o cara está precisando de densidade ou se ele quer cobrir só aquela região. Em casos que são, além da falha, tem mais a rarefação difusa, que eu vou precisar de uma quantidade maior, aí tem que ser transparente. Eu prefiro indicar o com raspagem. Mas já teve caso, por exemplo, cabelo liso, cabelo muito fácil de fazer, que eu aceitei o desafio, fui conseguir fazer tranquilamente. Isso, Porque se eu sei que eu vou conseguir entregar mais do que 5.500, até no máximo ali 6 mil folhinhos, cara, que é uma coisa maravilhosa e exorbitante, absurda absurdo, num no shave, cara, aí vai. Agora, aquele caso que você tá vendo com o cabelo levemente ondulado, ou que você vai ter um pouco mais de dificuldade, dado a fibrose prévia que o paciente tem de cirurgia anterior, não vale a pena. Não vale a pena você indicar grau 4, por exemplo. Eu indico até grau 3. Eu vou individualizando Perfeito. caso a caso, porque também não é só o grau. É mais a qualidade do fio do paciente também, o tipo de caso, se é um paciente que tem uma exigência maior. Por exemplo, além da área de falha, ele tem uma rarefação difusa. Você vai perder muito mais folículo que você realmente... você vai precisar de muito mais folículo que você está planejando para redensificar toda aquela região, para o cara ficar muito satisfeito de você entregar a mesma qualidade de uma cirurgia com raspagem. Tanto é que eu falo para o paciente tranquilamente, cara, se eu for perder margem de qualidade para te entregar uma cirurgia sem raspagem, eu não faço. Para mim não vale a pena. E porque o cara vai ficar você insatisfeito. fala para o paciente que você pode converter ele de no shave para um shave no meio da Faço. cirurgia. Fala, Faço. qualquer coisa eu vou raspar. Nunca E eu não te garanto. Nunca precisei, mas, por exemplo, teve um caso que eu quase precisei, que é um caso que tinha muita fibrose. Eu tive que fazer com punch long hair, pra você ter noção. Eu tirei tudo no long. Eu não consegui tirar no no shave. Porque com o trivelino. tinha muita fibrose, o cara tinha feito fute e fui. Então, aquela bagunça, né? Aí, quando eu começava a extrair, eu falei, cara, não tá normal, cara. O cabelo do cara é liso.
Então tá tendo muita fibrose, tá até desviando, tá? Muita Mudou transe. Cara, muita transe. E aí eu mudei pro long hair. Ao invés de raspar, eu mudei o set, melhorei a oscilação, entrei com punch long hair, terminei a cirurgia toda. E aí eu descobri uma nova funcionalidade pro long hair para casos difíceis. Por exemplo, caso crespo, que antes eu não conseguia tirar, por exemplo, na cirurgia com raspagem, eu comecei a utilizar o punch ring long hair para extrair esses folículos mais difíceis, mais encurvados ou até com mais fibrose. Então ele se tornou de grande utilidade. Essa tecnologia do long hair me ajudou a performar melhor em cirurgia, casos difíceis de raspagem. Que legal. Então, assim, foi no susto e, na verdade, foi um aperto que a gente passa, né? Que a gente É que é acaba assim que a gente descobrindo aprende, coisa. né? É na dificuldade que a gente Só aprende a acaba- operar é, operando. Mas verdade a é ponto de converter para raspagem, eu nunca precisei, porque eu conto muito com o long hair. O do long, o fato do ring ele tirar tudo, cara, eu sei que eu vou ter um pouco, talvez, lentificar um pouco mais na extração, mas eu vou tirar o folículo inteiro. Quando tá difícil, eu já mudo direto pro long hair. É como se fosse o meu porto seguro hoje. A carta na manga. Cara, é a carta na manga. E me tira uma dúvida, que é uma pergunta que talvez quem está começando no transplante capilar tenha. Você acha que é possível hoje a pessoa que está ou nas primeiras cirurgias ou saindo literalmente do zero, entrar já surfando essa onda que eu falo do long hair, Com já certeza. aprender no long? Desde o Deve, início? com certeza. Inclusive, um dos planos até para esse ano, além do fellow que você praticamente convenceu a fazer. Eu não, né? Você também, você quase me bateu da última vez. Você excluí, Por é? que você não tem o fellow? E criar uma mentoria e um curso visando só técnica sem raspagem. É o próximo passo, porque hoje é um grande diferencial para surfar nesse mercado aí, porque uma pesquisa besta que eu fiz, cara, foi uma pesquisa pequena que eu fiz com alguns pacientes. Eu selecionei alguns pacientes e a gente fez isso em consultório mesmo. Cara, 67% dos pacientes que tinham feito comigo, se tivessem condição, desses que eu perguntei, queriam fazer o long hair ou fui sem raspagem, que é o no shave, né? Eles teriam feito. Eu perguntei, vocês teriam feito topando pagar mais? Aí, toparia. E aí, desses 37% aí, desses 33%, né, se eu não me engano, foram 67%. Eu tenho até que ver, confirmar direitinho para vocês. Mas 30 e poucos % aí dos pacientes que não topariam fazer o sem raspagem era por questão financeira. Não vou fazer porque gastaria muito mais, Pra não mim vale não a faz pena para mim, diferença. não faz sentido, tanto faz eu raspar ou não a cabeça. Mas aí o que a gente percebeu? Pô, essa maioria aqui toparia até investir mais para fazer sem raspagem. Então é um mercado que você consegue se diferenciar e até esticar preço para entregar qualidade. E nessa precificação, quantos % a mais você pensa em cobrar no não raspado? Então, hoje no meu consultório... É o meu valor. É o mesmo valor. Porque para não ter viés, se eu consigo entregar a mesma qualidade, eu faço sem raspagem. Eu prefiro. É a Mas técnica pensando que eu num mais plano faço. de negócio, de Sem ter dúvidas. uma opção a mais, que vai dar mais trabalho, quer uma vez e meia, vai, alguma coisa assim. Com certeza. Você pode esticar muito mais, que é uma técnica que vai demandar muito mais o início. Então, não faz sentido, até que você está... Pro colega que está no início, ele tentar cobrar a mesma coisa. Talvez até inicialmente, para ter mais Pra cases treinar. para publicar, Isso. para mostrar, faça sentido ele cobrar a Isso, mesma coisa e isso. depois tem que esticar, porque é um diferencial. É um diferencial, você fazer sem raspagem. E não são todas as pessoas que gostam de fazer. É importante aqui até falar isso, porque tem gente que não gosta de fazer e tá tudo bem. Tem gente que não se adapta, tem gente que não quer fazer. Tem vários cirurgiões super famosos aí que não gostam de fazer. Tem nichos que você pode seguir e sempre tem a maioria dos pacientes não liga de raspar. Essa que é a verdade, mas tem aquele grupo específico de paciente que quer passar mais despercebido. Então, não tem como não explorar esse mercado.
E uma outra dúvida também em relação ao pós-operatório. O que você acha ou aconselha em relação a problemas pela técnica long hair? Questão do paciente passar o pente, arrancar. Nossa, isso aí é uma preocupação constante de todo mundo. Eu sempre indico, ó, não passa o pente na primeira semana, pelo amor de Deus. Evita tracionar, porque a gente passando é uma coisa. Agora você não sabe se o cara vai ter o cuidado. Então, na primeira semana, o ideal é não pentear o cabelo, utilizar no máximo a mão e o secador. Dá para arrumar tranquilo. Tem como você pentear? Obviamente tem, mas eu peço para o paciente não arriscar para você não ter tração e avulsão do folículo, senão você perde o transplante. Para dormir, mesmo o protocolo, inclusive a gente vê até uma facilidade maior para o paciente da técnica no shave, ele dormir mais seguro, porque como tem o cabelo cobrindo os folículos, você não tem tanto atrito direto com o travesseiro. Então, eu já libero o travesseiro depois de 7 dias. Perfeito. Quais orientações você dá para o seu paciente não ficar com cabeça de megamente, igual tá na moda agora? Basicamente, aquelas originais. Você evitar de ficar olhando muito para baixo, passar um corticóizinho no início ali, o Adexa intraoperatório. Isso tudo favorece. Hiperbárica também ajuda a desinchar. Drenagem facial, protocolo de drenagem a gente faz. Principalmente para aquele paciente que, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar amanhã. E aí? Eu vou entrar no home office. 2 dias eu estou apresentando tal negócio para a empresa. E aí? Drenagem facial é uma coisa que mais acelera, associada à hiperbárica também. É o que tem mostrado melhores resultados para a gente. Taping você não coloca? Taping eu evito, porque eu já tive, por exemplo, transplante de sobrancelhas, o paciente tem reação alérgica e que faz a lesão até ulcerativa. Então, eu Hematite de contato. fiquei com medo até de gerar cicatriz. Graças a Deus não teve, mas por isso que a gente evita. Porque tem alguns pacientes específicos, ainda mais em uso de Vitacid, paciente tomando Roacutan, medicamentos que com afinam. alergia a micropore também. Nossa, normalmente dá no também tape. já tive paciente teve, inclusive paciente mulher ou homem que faz muito laser, às vezes esquece de avisar, ou que pega muito sol, tem uma pele mais sensível. Eu evito de fazer por conta disso, porque eu já tive amigo íntimo que fez, que é cirurgião plástico, já utilizou tape em abdômen e teve muita complicação com isso daí. Então, por isso que eu fiquei com esse receio. Hoje eu utilizo mais a drenagem facial, a fisioterapia. O fisioterapeuta já aciona o paciente no dia seguinte, além de ofertar a lavagem, aquele protocolo de LED terapia para desinflamar, vasodilatação, aquela firulagem toda, mas que a gente sabe que acelera o Vai processo. ter mais qualidade. E né? tem Exato. alguma orientação específica para quem faz a técnica no shave ou long hair que é diferente do que você costuma aconselhar, do básico, né? Que a gente fala do raspado? Sei lá, o acondicionamento dos folículos, vamos dizer. Como é que Tem você agrupa alguma eles lá, né? Normalmente a gente usa a colmeia para o fio raspado. Sim. E com o fio longo lá. Cara, Mesma perfeito. coisa. Uma das coisas que eu observei é que, por capilaridade, se você não ficar de olho, as colmeias vão sendo drenadas. Isso é uma coisa que a gente observou diretamente, principalmente folículo longo, quando o fio tá para fora da colmeia, Absorve ele pela vai haste capilar. por capilaridade, Aí fica seco, a água lá, vai saindo e vai secando. Então, tem que, de tanto em tanto tempo, as meninas vão borrifando e olhando a colmeia o tempo todo. Então, é uma cirurgia de vigilância ativa. Legal. Elas, inclusive, sabem que eu já fico de olho. Falo, olha a colmeia. Porque teve uma cirurgia, cara, lá no início, quando eu tava fazendo long, eu tô olhando assim, cara, por que tá fazendo toda hora esse negócio? Vocês estão tirando daqui e não estão vendo? O que está acontecendo? Porque E não é por seca capilaridade, nunca, né? cara, saindo. Então, um dos passos principais do long é você ficar ligado nas colmeias. A equipe tá esperta com isso, porque pode drenar todo o soro e ele ressecar, desidratar e morrer. E no fio longo, feminino, longo mesmo, sei lá, um fio Sim. de 20, 30 centímetros, né? Para carregar no implante aquilo ali e implantar. Dá trabalho, mas eu sou muito transparente com mulher. Eu quase não faço long feminino, sabe por quê? Porque mulher gosta de mexer muito no cabelo, cara. Então, assim, a chance de você puxar é porque o masculino é curto, né? gigantesca. São É fios de muito 5 curto, é centímetros, 7 tranquilo. centímetros. Exato. Mulher, não, eu sempre sou extremamente No transparente. caso, Fala, era no shave, não long hair. no shave, eu sempre faço. Inclusive, tenho feito muito caso de sobrancelha e no shave feminino. Porque muita mulher, além de querer dar aquele retoque ali na sobrancelha, dar um Quer aumento melhorar as de densidade, entradinhas, quero né? melhorar. Vamos aproveitar? Entrada, quero rebaixamento de linha frontal.
tranquilo, a gente faz. Só que eu falo, não vale a pena fazer no long. Já vou ser bem transparente com você. Já teve casos da mulher falar, não, mas eu quero fazer no long porque eu quero voltar e não quero que ninguém perceba. Então, mas eu não vou colocar o fio grande. Porque você vai, se você deitar, só o fato de você deitar e virar o angular, rosto por e cima dele, angular a você cabeça, distraiu ele. tracionou. É, Então, eu coloco o fio mais curto. Aí eu coloco de 10 10 a 12 no máximo. Porque mais do que isso, você passou aqui do ângulo da orelha, já era. Se ela tracionar aqui no travesseiro, funciona, já acabou. funciona. É. Não vale a pena. Ó, que legal. Então, tem que garantir a qualidade e a vitalidade do folículo. Perfeito. Então, tem que ser transparente para não tentar reinventar a roda, vender um procedimento. Não, a gente entrega faz resultado. long, ó, o cabelão aqui vai sair cabeludo. Chega em casa, na primeira noite já perde metade do folículo. Não vale a Boa. pena. Legal demais. Fica a dica importante aí para quem está fazendo long e oferta long feminino, porque isso é um dos passos que a gente tem que tomar muito cuidado. Pergunta, Renan, entre a sua primeira cirurgia quase que acidental de long, né, que culminou no todo o processo, até hoje, quanto tempo se passou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, mas quanto de fato precisou para você dizer assim, cara, tô pronto para entregar uma cirurgia básica aqui de 2.500, 3.000 unidades foliculares. A gente, o que a gente orienta é que quem está começando, né, extrapolar 3.000 unidades foliculares no fio raspado é muito difícil. Você extrair, sei lá, 800 folículos por hora ali, né, vai culminar ali em torno de 3.200 folículos em 4 horas de extração. Porque você fazer extração de muito mais de 4 horas Sim. também fica complicado para entregar a cirurgia. Então, como é que foi essa sua... Eu demorei muito, inclusive é até importante falar isso, o pessoal acha, nossa, esses caras devem ser muito rápido. Gente, ninguém começa muito rápido. Eu era muito lento, não fui com raspagem, e eu demorei muito para chegar numa velocidade muito boa, não fui com raspagem. Só depois que eu comecei realmente a ir para frente. Tem 2 anos e meio que eu comecei a treinar o long, que foi o primeiro momento, mas alguns meses depois eu já encarei. Eu falei, não, tem que ir. Se eu não for, eu nunca vou fazer esse negócio. E aí eu encarei de vez, peguei caso pequeno, grau 2 para fazer o long hair, caso masculino, feminino, o no shave eu já me obrigava a fazer antes de fazer o long hair. Porque foi onde eu mais evoluí na agilidade para tirar o fio sem raspar. Porque você entra no sentido axial do fio, então para treinar essa extração, a dinâmica da extração, o melhor para você começar é no no shave. Tanto é que quem faz o meu fellow, hoje eu já boto, cara, faz o no shave primeiro. Ele, não, mas eu vim aqui pelo long. Eu falo, cara, esquece o que você aprendeu. Tem humildade e começa no no shave, que você vai pegar o sentido axial. Você extraiu corretamente, você pula pro long. Que aí você extrai o que você quiser. Você vai ver. O teu no shave você não corta com tesoura, Não. você entra e transecciona a haste. Na hora, exato. Por isso que o E punch... como que você Mas divide aquele um sai cabelo? com haste longo, um sai com haste mais curtinha, ou não? Não. São Tem todos uns que saem long transeccionados. mesmo você querendo transeccionar. Depende. Aí é quando o punch ele tá menos afiado. Isso acontece muito. Tem que ter... Eu lembro que a gente estava até conversando no grupo lá uma vez sobre a questão de afiar o punch. Por exemplo, o no shave exige isso. Se você não souber afiar ou manusear o material ou utilizar um material novo com a linha de corte muito boa, você vai perder muito folículo e muito tempo no no shave. Por isso que muita gente abandonou o no shave. Esse é um dos pontos principais. Você tem um custo maior de cirurgia, porque você utiliza mais punch, você tem que ter um punch muito amolado, e se você tiver um punch que não está amolado corretamente, você vai ter muita transecção parcial e muita transecção total. Então, para extrair corretamente, o punch tem que ser praticamente novo ou ele está recentemente amolado corretamente. A linha de corte foi uma das coisas que eu tive dificuldade inicialmente. Eu peguei aquele microscópio da Coleman, eu até falei para o Maurício, eu pegava o punch e tentava identificar o padrão de linha de corte para saber se eu estava amolando corretamente. Então, até isso eu tive que aprender. Isso foi uma das coisas que me ajudou a desenvolver mais o no shave, a ter mais velocidade. Porque também não adianta você pegar um punch muito amolado e você não está acertando o sentido axial. Então, o primeiro passo é utilizar um punch novo, para quem está começando, acertar o sentido axial e ir desenvolvendo velocidade, dinâmica. A cirurgia não está correndo bem, está lentificando, o punch tá cego, aí ele já tem que trocar de punch e tentar trazer mais qualidade, porque senão você perde muito folículo com transecção parcial e total. Aí não vale a pena. Então é melhor você fazer com raspagem, você não está entregando qualidade. Entendeu?
e até saindo um pouco do no shave, indo pro long hair, acontece bastante de quem tá querendo, eu prometi pro paciente uma cirurgia long hair. Chega na hora, faz muita transecção de haste. E aí, já passou por isso? Cara, no começo, uma das coisas que me assustou muito no long é que o fabricante do long não sabia orientar a gente. Não sabia. Você já passou por isso também? Várias vezes. E porque por mais que o aparelho fosse muito bem desenvolvido, ninguém fazia long totalmente long. Então foi uma das A maiores verdade é que ao redor do dificuldades. mundo são poucos os médicos que operam long hair. E Então. foi exatamente, foi muito difícil até eu entender que não é o modo do Mamba. Esquece, cara, esquece. É completamente adaptativo, depende da densidade da pele, elasticidade, densidade do fio, até o próprio punch, a linha de corte do punch, se é um punch muito afiado, se é um punch mais cego. Hoje eu pego o cara ali, eu boto na mão dele e falo, olha só, primeiro você vai entender o tecido. Quando você entender o tecido, aí você vai começar, vai passar pro Mamba. Porque não adianta você começar com um modo específico do Mamba e achar que você vai sair extraindo do long hair. Não é assim que funciona. Inclusive, é uma cirurgia tão dinâmica que eu mudo de modo umas 6, 7 vezes, no mínimo. Porque ele vai se adaptando e conforme o punch vai chegando, você vai mudando a modulação do Mamba. Então, é uma cirurgia extremamente dinâmica. Muitas pessoas começam desanimadas no long hair, porque você já vem com a receita de bolo do fabricante, você começa a extrair transecção de haste, transecção. Ué, não tá saindo long hair, tá saindo no shave. E aí? Então, assim, entender a dinâmica do aparelho é o principal e também entender como a pele e a densidade da pele, a elasticidade, isso tudo vai influenciar no momento que você está extraindo. Então, é uma sensibilidade a mais que você tem que desenvolver. E até nesse momento aqui já tenho que trabalhar um pouquinho mais de rotação, mais modo Mamba para cortar mais, ou trabalhar mais só na oscilação. Então vai variar. Por isso que hoje a gente tem uma sistematização que normalmente eu costumo orientar o fellow, quem está começando, a desenvolver, começar a treinar na parte de oscilação, modo Mamba, e treinando os parâmetros antes, conhecendo até na cirurgia com raspagem, para aí sim você passar para o long hair, porque o pessoal acha que é uma receita de bolo, que você vai utilizar exatamente o parâmetro do fabricante e você vai extrair Mamba, tudo. tira Não tudo. adianta, só que aí o cara nunca extraiu com oscilação, o cara nunca extraiu com vibração, ou com modo Mamba, ou com modo rotação. Ele não sabe utilizar o restante, ele usa sempre o rotação e Mamba, que é o que todo mundo utiliza. Você tem que conhecer primeiro o aparelho para passar para frente. Perfeito. Esse é o mais difícil e é completamente adaptativo. Às vezes você pega um caso com a pele muito fibrosada e você está com um punch que já vem de fábrica cego. Isso acontece muito. Acontece já demais. Vem cego de fábrica, né? Então você tem que trabalhar mais a rotação e menos oscilação. Então você não pode utilizar só o modo Mamba, só a receitinha de bolo. Isso vai variar de acordo com o perfil do paciente. E vai com mais de um punch para a cirurgia. Leva 5, 10 punch para a cirurgia. Eu sei que da forma como eu explico para as pessoas que talvez não estejam familiarizadas com o Mamba, parece, nossa, você tem que usar um monte de modo até descobrir. Não é uma cirurgia às cegas. Hoje existe uma sistematização que eu começo ensinando o fellow para ele desenvolver a habilidade de nos primeiros 5 minutos, ele já identificar o modo para começar a fazer um long hair. Esse é o principal. O cara começou a cirurgia, 5 minutos depois ele está fazendo long hair. Isso que é legal. E sem aquelas transecções parcial, baseado numa sistematização que você vai desenvolvendo os parâmetros que você precisa para extrair 100% ali long. Porque não adianta você chutar o balde, vou extrair long, dane-se, 30% transecção e 70%, ou 50-50, igual a gente sabe de caso de colega. Cara, dane-se, saiu 50% long, tá ótimo, entrega. Não é assim que funciona. O objetivo do long é você extrair tudo long e ter uma tranquilidade de terminar a cirurgia com basicamente nada. É o que você falou, é manter o mesmo padrão. Eu não vou sacrificar o padrão pelo long, né? Exato. Dessa forma também acho que não vale a pena. Então né? É uma sistematização que a gente demorou para atingir, mas que hoje o colega iniciando da forma correta, cara, na mesma cirurgia ele está fazendo tudo long. E sobrancelha? Também dá para começar, você acha, do zero? Extraindo long com implantação? Cara, não recomendo. Não recomendo.
Não recomendo e vou ser muito sincero. Por quê? Porque a sobrancelha hoje é a cirurgia mais subestimada do transplante capilar. Totalmente. Eu vejo um monte de gente falando, é fácil pra caramba. Eu acho Qualquer mais coisa, complexo. é Eu a também mais acho. complexa. Eu acho a mais difícil. Porque é uma cirurgia que ela exige, claro, uma percepção artística muito importante, noção de design também para você nunca ficar dependendo de micropigmentador ou de design de sobrancelhas. Mas o principal, cara, é você criar um novo design de sobrancelhas que fique natural. As pessoas não sabem o que é natural. A maioria das pessoas que já fizeram, que eu vejo que fazem transplante, que hoje vem para o nosso consultório para a gente corrigir, você vê que não fazem ideia do que estão fazendo. E na questão da extração, acaba perdendo muita qualidade, danificando muito o folículo e destruindo a área doadora do paciente para entregar resultado medíocre. Então, para pular para o transplante de sobrancelha, cara, tem que comer muito arroz e feijão aí. Não falo isso porque vocês estão falando isso, porque vocês já fazem tem tempo. Não é, cara. É porque quando eu fui fazer meu primeiro caso, uma das coisas que eu percebi, caramba, é muito mais difícil do que eu pensava. E é uma cirurgia que hoje me cansa muito mais do que o capilar. Até porque você está lidando com um público muito maior Sim. feminino, que esteticamente você está lidando no rosto da mulher, Exato. e com 2 sobrancelhas que você tem que entregar simetria. Exato. Nossa, Então, não só a parte técnica é mais complexa, como também o seu paciente é mais complexo. É uma Muito mulher mais. que precisa entregar simetria, naturalidade, e que ela vai estar olhando muito perto dos olhos dela, num espelho, se aquele fio está bem posicionado. Exato. Diferente de um homem que você bota o cabelo aqui em cima, ele nunca vai olhar pro fio dele. A mulher não, a mulher vai chegar no espelho, vai se olhar e vai falar, puxa, o Dr. Renan botou um fio que tá centro da crescendo pra frente. face. Exato. É. E não é uma sobrancelha, são 2. Então as 2 têm que estar harmônicas e Não, simétricas. e o ponto principal que você tocou, para quem tá começando, cara, tem gente que não sabe fazer nenhuma linha frontal e já pula pro fio de Tem sobrancelha. gente que acha que a sobrancelha é a entrada, porque é uma cirurgia Pelo pequenininha. amor de Deus, não exatamente. faça isso. Isso é... Cara, os resultados que eu pego de pacientes que já fizeram com profissionais que estavam aprendendo, cara, sobrancelha assim, ó, pra Não, frente. porque falando Fios com desordenados. Igual o Léo exatamente. falou aqui, né? Deu um exemplo, parece. Como é que é? Não sei o que fio de gato, olho de gato. Olho de gato. Cara, essa, é é. absurdo. E tem caso que chega corriqueiramente pra mim e fala, ó, vamos fazer o seguinte, antes você vai depilar tudo a laser e aí a gente vai operar. Não tem problema, eu fiz vários casos assim. Tira tudo no laser, depilação mesmo, e a gente constrói do zero. Porque se colocar em cima aí, por mais que o A7 ângulo vai ficar lindo, esses fios esbugalhados aí vão te denegrir incomodar. seu resultado. Totalmente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E os caras começam, e esses pacientes que já tiveram que fazer outro transplante, a maioria foram em hands-on de caras que estavam começando. Aí pegaram casos modelo, fizeram, ó, ganhou de presente um transplante de sobrancelha, presentão, hein? Aí vem para fazer, vai para fazer e acaba saindo com a sobrancelha completamente errada. Então, uma cirurgia desafiadora e muita gente acha que é bobeira. Eu já conversei com o fellow, o pessoal fala, não, nada a ver, é uma cirurgia super tranquila de fazer. Cara, não é tranquila. E foi engraçado que um dos fellows que foi lá me acompanhar, ele foi para aprender sobrancelha. Ele não faz sobrancelha. Até Porque hoje. ele viu onde ele tá Ele viu, se metendo. caramba, ele viu tanto que eu saí cansado. Falei, viu, meu irmão, saí daqui destruído. Mas por que eu não terceirizo? Porque você tem que manter o padrão de qualidade. E é uma cirurgia que te suga muito mais. Porque você tem que extrair e implantar, mudar várias vezes de posicionamento. Treinamento de equipe também, né? Não tem margem para erro. Carregar lá, implanter. não tá na não é só curvatura, carregar. não tá na curvatura correta. Tira e Tira, refaz. irmão. Não tem margem para erro, tem que ficar perfeito. Então, é uma cirurgia cansativa. E como a gente estava falando anteriormente, que tira o cap para dar mais densidade, a gente sabe que pela questão da vascularização é uma cirurgia que perde aí em torno de até de 15% no volume final. Então, a gente tem que trabalhar até com mais densidade do que o convencional, já pensando numa possível perda de alguns pacientes. E aí, eu te pergunto, você tem ideia de quantos por cento você tem que retocar de pacientes de sobrancelha? Cara, atualmente, cara, eu retoquei 2 pacientes, que foi o que você estava falando anteriormente. Esse fio aqui ficou faltando, que foi um casinho aqui de cauda, que para ela tinha que ter ficado mais para cima. Eu falei, olha, mas eu só vou colocar... Eu coloquei 5 fios de cada lado, ficou feliz. Mas é porque tem paciente
E isso vai muito do perfil, que é o mesmo perfil que se encaixa naquele paciente que nunca está satisfeito da cirurgia plástica. Sim. É um paciente que tem uma expectativa irreal. Então, assim, foi erro meu também de não ter identificado isso logo no início, trabalhado mais expectativa e a realidade do que a gente consegue entregar. Porque o transplante ele entrega excelente resultado, sobrancelha fica lindo, fica muito natural. Só que tem pacientes que elas querem um desenho que não é natural. Querem um desenho artificial. Isso não tem como a gente entregar. Até porque suja o nosso nome, suja o nosso trabalho, não vale a pena. São coisas Só, que só é belo para ela e mais ninguém. Exato, eu me recuso a ninguém. fazer. Eu me recuso a fazer. Então tem casos que eu sou muito transparente, eu prefiro até perder o paciente. Eu quero que aumente um dedo aqui na minha sobrancelha. Já teve caso que uma paciente tinha feito uma micropigmentação, acho que foi mais feia que eu já vi na minha vida. Era quase que um dedo e meio aqui de sobrancelha, pintada, preta, completamente preta. E você já vê o perfil da paciente, a boca mal preenchida, muito exagerada, o malar muito proeminente, aquela cara de que faz muito procedimento, tem muito distúrbio, e ela queria que eu preenchesse a sobrancelha inteira e dane-se que não ia ficar bom. Não vale a pena fazer isso, cara. É que não nem fica legal. Eu recebi um paciente, né, que ele pediu, um paciente jovem, 26, 27 anos, com calvície grau 4 já gigante, uma coroa enorme, né? Uma cirurgia de quase 6 mil unidades foliculares para resolver aquela coroa e aquela frente ali. E ele pediu uma testa bem baixinha, assim, na altura de um fio que ele tinha sobrando aqui, assim. Os caras, não vai ficar legal de jeito nenhum. A gente não vai gastar, vai consumir uma quantidade de folículos muito grande para resolver seu problema. E no final das contas, pode ter certeza que você vai ficar insatisfeita. Que hoje, você não tem condição de perceber como é que você vai ficar no futuro. Mas eu trabalho com isso aqui rotineiramente, já tem. Então, assim, não tem como fazer essa linha nessa altura. Vamos negociar e deixar uma altura que você fique feliz, mas que eu consiga entregar um bom resultado do ponto de vista médico também, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. E aí ele está agora com 3 meses e meio, está começando a nascer ali, mas já desenhou já a hairline, ele voltou para mim. A primeira coisa que ele chegou no retorno, né, porque o retorno do segundo mês não tinha nada, veio para a mesoterapia do terceiro mês, chegou e disse: doutor, deixa eu lhe agradecer, muito obrigado por você ter feito isso, porque quando você falou que não podia baixar minha testa, quando eu saí da sala, eu lhe xinguei mentalmente, disse: não vou mais fazer esse negócio não, esse cara tá achando o quê? Não quer fazer o que eu quero e tal. E essa orientação foi muito precisa, porque agora eu tô muito feliz, e se tivesse ficado aqui, cara, tinha ficado horrível. Puxa vida, então, olha como é importante. Primeiro, se encontrar um profissional que tem um conhecimento, um ponto de vista estético muito, né, muito exaltado, né, que olhe do ponto de vista estético com um olhar muito crítico, muito clínico, e segundo, que tenha a capacidade de convencer o seu paciente também de dizer não, né? Às vezes está começando, mesmo quem está começando pode enfrentar problemas graves com isso, né? Sim. Assim, para tudo, e acabar com um problema grande aí nas costas. Tem uma coisa... Pode falar. Desculpa. E aquela segunda paciente que eu fiz foi um transplante, cara, ficou impecável. E aí, o que o colega inventou de fazer? Ela associou, foi procurar outro profissional em outra clínica para fazer fio de PDO na sobrancelha. E aí fez uns 15 dias depois. Só tirou aí fez para fazer Fox Eyes? Fez Fox Eyes, só que fez por cima. Até então estava tudo bonito, porque não tinha danificado, só que o hematoma provavelmente causou isquemia no local, tanto é que no local do fio não cresceu a sobrancelha. Aí, esse caso, eu tive que refazer. Eu fiquei chateado, mas faz parte do negócio. Hoje eu oriento meus pacientes, inclusive, não faça nenhum procedimento no rosto nos primeiros 30 dias, sem eu saber. Eu preciso saber, porque tem paciente que faz e quer fazer bléfaro. Então, tudo isso tem que estar muito bem orientado para a gente não perder qualidade da cirurgia. Um dos pontos principais, né, que eu já ouvi pouco falar isso em todo quanto é congresso, curso que fala sobre transplante de sobrancelha. Você faz primeiro a avaliação, por exemplo, do paciente de flacidez, se ele indica, por exemplo, fazer bléfaro antes ou depois de fazer o transplante de sobrancelha? Já fiz até associado, inclusive. Associado? Já fiz até associado e deu super certo, casou muito bem. O que é importante, que é uma queixa muito comum e até um medo nosso de fazer o transplante de sobrancelhas, é porque a gente sabe que colegas que têm muito mais chão que a gente aí no transplante de sobrancelha falam que tem uma alta taxa de revisão cirúrgica. Eu posso falar desse dado? Eu tive na Colômbia com o Dr. René Rodrigues e ele falou para mim, para a Viviane, que ele faz 80% de retoque.
Não vale Tanto a pena. que a gente voltou meio assim. Eu até lembro desanimado. desse dado, eu lembro desse dado. Você lembra? Eu lembro desse dado, inclusive o Maurício tinha comentado comigo uma vez, e antes de eu começar a fazer muito transplante de sobrancelha, eu vou botar muito mais densidade que o comum, porque se o pessoal tá perdendo, eu tenho que pensar nesse percentual aí para não ter problema futuramente. Então foi até uma medida que eu adotei e ficou até engraçado no início, porque alguns casos saíram com a sobrancelha muito pesada de pelo. A sobrancelha. A sobrancelha. E deu certo. Essa é, inclusive, uma dica que eu passo Que legal. para os colegas. Uma sobrecorreção de densidade. Né? Capricha na densidade, porque já pensando que você pode perder em torno de 15% até 20% de volume ali. Capricha falando Capricha. quanto mais ou menos de unidade folicular para cada lado? Pelo Você menos. diz assim, baixa densidade é X, Por exemplo, alta densidade... uma sobrancelha que nem a minha, que já é falhadinha, Tem que que realmente já é um ver fio tudo. muito claro. Pelo menos uns 300 folículos de cada lado. Pelo menos. E pode botar tranquilamente. E sem o capzinho com muita densidade, porque facilmente você vai perder em torno de 10% ali. Sem o cap porque te secou, Um caso porque muito entrou. bom. Sem o cap porque te secou Que lapidou. ou porque... Lapidou. Que lapidou. Tá, eu fui fazer uma sobrancelha, né, e eu previa, mais ou menos, fiz os cálculos de densidade, né, de acordo lá com a aula do nosso mestre de sobrancelhas, e fiz o cálculo de densidade e quando colocou, ele tinha dado 300 e poucas unidades foliculares, paciente com o rosto largo, Sim. a cabeça grande, né, Homem. e mulher. E quando acabou, extraí cerca de 600 e poucas unidades foliculares para as duas sobrancelhas. Resultado, na sobrancelha esquerda eu consumi uns 480. Quando eu olhar a bancada, doutor, só tem 200 aqui, ele tem a Já segunda. aconteceu. Puta, aí vai ter que virar paciente, cara. Fazer Ô, Hélio, essa é a maior Nossa, causa de durou briga, 8 né? horas e meia, Dudu. Essa é Doutor, a o senhor maior causa implantou de demais, briga na mas minha ninguém me equipe. avisou também. Puta. Inclusive, isso já aconteceu comigo, cara, mais de uma vez, de Nossa. caso que... Divide a metade e vai na metade. Porque, Não, cara, eu acho que você tem que extrair mais, na extrai confiança mais, no cara. cálculo, ele Extrai vai mais. ser isso. Mas você vê aquele caso que você olhou assim, Extrai pô, mais. dá pra botar mais É, aqui, vai ficar 200 bonito. a mais. Vira a Vai, cabeça, mas é rapidinho. não aí perde a equipe cabelo. fica Sobrou brava, tem que cabelo, montar faz o o quê, microscópio de novo. Sobrou cabelo, põe na cabeça, sei lá, qualquer coisa. Tira, põe tira 800. tem que ter, ó, tira sobrando, pessoal, que aí vocês não vão ter dor de Exatamente, cabeça, né? tira sempre sobrando pra você É. dormir tranquilo, pra você não parar e perder tempo. Tá caminhando fino, tá tão bom esse aqui. Pois é. Ô, Renan, Vamos- sobre o mercado É, de transplante isso, capilar. Vamos falar, vamos finalizar com o mercado. Tendências, o futuro. Existe ainda muitos médicos que estão entrando, né? Uhum. E existe mercado para os médicos que estão se formando agora no transplante capilar? Sem dúvida, pra gente boa sempre vai ter espaço. Perfeito. Eu convivi com muita gente ao longo aí da minha caminhada como cirurgia e médico que vivia falando, eu vou sumir daqui, vou sair daqui, porque aqui já tem muita gente, esquece, cara. Não generalize. Então, assim, sempre vai ter espaço para gente boa, gente que se dedica, que estuda, tem humildade para aprender, faz um trabalho decente. O problema é o quê? Que muita gente que começa, quer começar errado. Quer começar pelo caminho mais fácil. Fazendo um trabalho mais ou menos, trabalhando para franquia, porcaria, entregando qualquer resultado sem nem ver pós-operatório, utilizando até mão de obra barata. Então, toma cuidado com isso. Você fazendo uma mentoria como a que vocês entregam, que é fantástica, o cara sai de lá praticamente lapidado, você tem uma boa noção de como se posicionar no mercado corretamente e como enfrentar o mercado sem cair nesse viés aí de fazer uma cirurgia de baixo preço para atrair mais pacientes, se posicionar corretamente no mercado. Eu acho que é a maior dificuldade para quem está começando. Porque aprender a técnica hoje tem bons... o próprio FUIX de vocês aí entrega um baita curso para as pessoas aprenderem, uma mentoria bem legal. Eu vejo muita gente saindo bem lapidada de lá, só que eu acho que a maior dificuldade hoje não é a pessoa entrar num bom curso, é se posicionar no mercado. E eu vejo isso até de colegas que estão há muito tempo no mercado. O cara tem dificuldade de se posicionar corretamente, que público que ele vai atuar. No mercado de valor. No né? mercado de valor. Ele não de sabe preço. onde se posicionar e acaba atraindo um público que não é o que ele quer e, vez ou outra, Se acaba frustra, ou né? desistindo, se frustrando ou baixando a qualidade do Quem se procedimento. posiciona no mercado de preço atrai paciente que quer o preço. Exato. E não atrai o paciente que vê valor no seu trabalho. Essa é a Exato. grande diferença. Então, as pessoas
te procuraram porque você tem um preço bom e ela te comparou com preços em outros médicos também e ela não foi por você. Agora, você cobrando, se posicionando e cobrando o teu valor, claro que é Sim. mais do que uma franquia, você tem que se posicionar nesse valor, você vai Exato. procurar o público que quer realmente pagar pelo que você entrega, pela tua experiência, pela tua história, Que busca qualidade, vai. que busca Isso, qualidade. E esse erro, que é essa pressa, né, que as pessoas têm de converter muito paciente. Cara, no começo isso não acontece. Eu passei, acho que no primeiro ano todo ali no primeiro ano de transplante, fazendo 1 por mês. Você fez 12 2. no primeiro ano? Praticamente. Eu fiz 12 também. Em um ano, 12 pacientes. Olha lá, Eu tenho minhas não estatísticas. tem nem ideia. O Renan, e é importante também que os alunos, né, que acompanham, Se que vão bobear, acompanhar 10, você, 12. que vão acompanhar você, que eles veem você fazendo o long hair, como eles veem a gente fazendo lá no FUIEX, e no interessante não é que eles vão realizar aquele mesmo processo no dia seguinte, mas é que eles já entenderam como funciona o processo do Dr. Paulo, do Dr. Maurício, Exato. do Dr. Renan, o que precisa ser feito para chegar até lá, ou seja, ele já tem o caminho das pedras, agora ele vai ter que desenvolver sua habilidade, mas ele já sabe como se posiciona a sua equipe, o que a equipe precisa fazer de diferente para poder garantir a cirurgia, o que você faz, como você modifica seus modos, como que Paulo faz as incisões, como que o Maurício faz a extração. Não necessariamente amanhã eu vou fazer a extração exatamente igual a Maurício, exatamente igual a você, mas eu já descobri o caminho das pedras. Agora fica muito mais fácil. Se você descobrir errado, teve um contato, sei lá, com a franquia ou com esses cursos aí de gente que a gente nunca viu na vida, um caso, né? Tem muito curso que a gente nunca viu um caso de pós-operatório desse médico, ou seja, será que é bonita a cirurgia dele? Não sei, eu não sabia nem que ele tem paciente. Vamos ser sincero, né? Ele tem até que polemizar. Tem gente aí que merece até estar preso, né? Que a gente sabe que entrega resultado, pelo amor de Deus. Pro médico que quer aprender... Tem que falar a verdade, porque o que chega lá é cada sonho destruído no nosso consultório. Você também, vocês recebem muitos também. É frustrante, é cada caso mais bizarro que o outro. Então, assim, é isso que acontece quando o profissional ele não se encontra, não se posiciona corretamente, se frustra e acaba entregando um trabalho medíocre e ruim. Para quem está começando, primeiro, humildade para aprender, estudar bastante e absorver bastante conteúdo e não perder a qualidade por pressa de converter paciente. Eu operava um paciente por mês e continuava dando plantão na época que eu estava começando. Eu ficava frustrado, ficava chateado. Eu tenho só um paciente por mês. Não tem problema, mas eu vou manter a qualidade. Eu não vou ceder, eu não vou baixar a qualidade do meu trabalho para entregar mais quantidade por pressa de ganhar dinheiro na loucura de fazer transplante. Cuidado com isso. E o que você acha que a gente tem que responder para aqueles colegas que nos procuram, nossos fellows, e que são pré-fellows e chegam para a gente falar, eu vou sair do teu fellow fazendo cirurgia? Quem dera. Quem dera. Tem que frustrá-lo, né? Claro, não, claro que não, claro né? Que não. Ninguém aprende um negócio de uma hora para outra. Cirurgia. Mas vocês estão falando isso porque vocês já estão mais tempo. Eu quero sair fazendo logo. Pessoal, muito cuidado. É nessa daí que você entrega um resultado. Que alguém vai prometer isso, né? Para ele. Você vai acabar alguém vai prometer que ele vai ficar milionário. Exato. Eu comecei com muita gente começou comigo na mesma época que eu, muitos colegas que hoje não fazem mais transplante, e o erro comum entre esses profissionais foi a pressa de atuar com o transplante capilar sem ter habilitação. O cara pegava caso, não conseguia entregar a quantidade necessária de folículos, se frustrava, ficava com medo até de fazer consulta. Então, assim, muito cuidado com isso. Tem um treinamento, puxa alguém para fazer com você, começa, tá inseguro, faça outro curso, começa a treinar devagar, vai absorvendo o conteúdo, treina em casa, sei lá. Tem várias formas hoje, até que vocês orientam para a pessoa pegar habilidade técnica e até dividir responsabilidade, que é uma coisa que eu até falei aqui da última vez que eu vim aqui, é dividir responsabilidade. Às vezes o cara acabou de começar, ele não tem velocidade suficiente, chama alguém mais experiente para ajudar, entendeu? Porque é assim que você começa da forma correta para não entregar resultado ruim e já começar queimando largada. A gente tem alunos da última turma que estão operando em trio ou duplas e chamam ainda um de nós como mentores da cirurgia que vai estar ali garantindo. Fazer isso também no início, não chegou? Ajudou muito, cara. Bom. Tinha uma colega que era fantástica. A gente extrai melhor que o outro, extrai mais, cara. Já operei com o Maurício, o Maurício operou comigo.
Não, isso é super importante e não tem vergonha nenhuma nisso. Não. Mas Cara, imagina. tenha vergonha de entregar um resultado ridículo. Faça um trabalho bem feito, chama quem for, mas você precisa entregar um trabalho bem feito. Quando não entrega, a pessoa desanima. E aí se frustra. Eu tive vários colegas que saíram do transplante. Isso não é para mim, isso não vale a pena. Não é, porque começou do jeito errado. Tanta gente aí faz curso, investe pra caramba. É uma especialidade hoje que não é uma especialidade, né, mas é uma área de atuação que você consegue despontar e se destacar até, modéstia vai, até rápido, fazendo um trabalho decente. Porque tem tanta gente ruim no mercado que você fazendo um trabalho bem feito, bem Já se estruturado, diferenciou. você já se diferencia de 80% do mercado. Você pega aí um monte de dinossauro aí atuando, uns caras que não sabem nem fazer mais cirurgia, que nem dá joinha pro paciente, nem fica na sala. A gente sabe de um monte de colega que faz isso. Então, assim, os caras querem começar no mesmo molde, vai dar errado. Você tem que fazer um trabalho decente, entregar resultado pro seu paciente e não queira ter pressa. Olha que interessante. A gente está falando sobre tendência de mercado e tudo. Tem muito médico que às vezes está assistindo e fala assim: não sei se o transplante capilar vai ser para mim, estou tentando analisar onde eu quero entrar e me situar. Tem um dado que é muito interessante. Eu peguei para fazer uma análise do censo que tem demográfico médico, que a USP lança todos os anos, e fiz uma análise de todos os especialistas do mercado. Hoje, cerca de 68% de todos os médicos formados no Brasil são especialistas, porque é a tendência natural. A pessoa quer sair de clínico geral para virar um especialista, para ter mais liberdade, para poder ter o consultório, Sim. não depender, óbvio que vai depender de cada área, não depender de plantão e tudo mais. E quando a gente vai analisar o cenário de todos os médicos que tem hoje no Brasil, chuta quantos por cento estão inseridos no transplante capilar? 0,021% de todos os médicos formados no Brasil. Dá mil e poucos. Dá 0,21. 0,21. É. 0,21. Mil e tantos Dá uns médicos. 1.300, 1.400 médicos. Então tem gente que pergunta assim, será que vale a pena entrar no transplante? Uma outra estatística, formados de 2020 médicos, né, atuantes com certificado de clínica médica, hoje reconhecido com o RQS, 56 mil. Então eu estou falando que se você hoje for clínico, você tem 56 vezes mais concorrência do que, por exemplo, no transplante. Sim. Oftalmologia, 18 mil. 18 mil, então você teria 18 vezes mais concorrência do que eu no não vejo transplante como capilar. concorrência, né? Não, sim. Porque eu falo a que gente- hoje o meu maior Eu concorrente sou quero ter né? mais 1.000 médicos fazendo transplante em alto padrão no Brasil. O Brasil se se tiver realmente pouco, consolidar como o melhor país do mundo em transplante capilar. Exato. Não, e olha Exato. aqui, nós somos concorrentes? Não. Nós somos. A Cada um gente- tem eu falo exatamente. não tem exatamente. essa. O pessoal acha que é uma competição. Não Esquece isso. A única coisa que a gente tem que se unir para fazer é entregar transplante de qualidade e bem feito. Coisa que, assim, você estava falando de quem está começando. Eu chamo a atenção para quem está há muito tempo no mercado. Quantas pessoas que estão há muito tempo no mercado aí que não se atualizaram? Tem gente aí fazendo culpante grosseiro, gente que só faz fute, gente que faz fute e fui na mesma cirurgia, que entrega resultado muito pobre, linha artificial. Então, assim, tanto o cara que está começando errado, quanto esse cara que já está errado há muito tempo, tem que ter humildade para aprender e renovar, estudar bastante. O segredo de um trabalho bem feito é você se dedicar muito, estudar bastante, entender o que você está fazendo e ter paixão pelo que você faz. E paciência, né, Renan? Paciência Puxa demais. vida. Porque se você faz um negócio já pensando em terceirizar, colocar na mão de outro profissional, você já começou errado, meu amigo. Ou Você faz vai só cair pelo na dinheiro, mediocridade, É. que é o que mais a gente tem no mercado. Profissionais aí que tem um currículo impecável, mas o cara não consegue entregar uma boa cirurgia ou nem relação com o paciente ele tem. Ele nem mal consulta o cara faz e tem colega aí que nem na sala de cirurgia entra mais. Além de ser uma falta de respeito com o paciente, a gente sabe que isso não é o correto a se O fazer. pessoal esquece o básico. Pega lá, você que mora no Faça o interior, básico onde quer que bem seja, né? Pega um empresário da sua região que tem um mercadinho e pega aquele outro empresário que tem uma rede de 20 supermercados, né? E tenta se comparar para ele. Não, pessoal, você tem que Exato. começar primeiro, você tem que abrir o seu primeiro mercadinho, você tem que ter processos isso. muito bem estabelecidos, você tem que crescer a partir dali para poder desenvolver um outro, né? Então é a mesma coisa que quem está começando agora, vai se inspirar num líder de mercado, se ele tá, né? O camarada corre uma maratona, você
está engateando, né? Então, assim, respeitar esse próprio tempo, entender que esse tempo muda de pessoa para pessoa. E se você for um que for rápido, melhor. Mas se você for lento, mas se você acredita nisso, né? Persista que uma hora vai chegar. Exato, E tem que se como- esforçar. E como recado final, assim, a gente está caminhando aqui para o final do episódio, inclusive a sua história, eu acho que reflete muito sobre isso. É verdade, A gente já vem de uma Maurício. série de episódios que vai trazer isso, mas não tenha medo de estar em constante movimentação e recomeçando, porque o que você está fazendo agora, essa tendência de mercado de falar assim, eu vou mais para esse lado sem raspagem, você não tinha muita referência ali no início, né? Zero, E nossa. você teve que se reinventar seu processo, assim como a gente prova, todos os médicos que vão fazer transplante capilar vão ter que fazer isso com equipe, com equipamento, com tudo, até você achar aquele caminho. Então não existe uma trajetória linear e você que está aqui até agora se apoia em referências. Então são essas referências que vão conseguir fazer você chegar no outro patamar. Então é muito... Como eu vou explicar isso? Você tem que sempre estar se renovando. Acho que o recado final é esse. Essa parte da renovação é muito importante e isso vale sempre para todos nós. Constante atualização. Eu nunca me limitei, cara. Quando eu descobri isso, acho que foi a maior virada de chave na minha vida. Nunca me limitei como profissional, nem como estudante. Eu descobri isso no final da minha faculdade. Falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser bem feito, desde que eu tenha paixão no que eu estou fazendo e que eu invista meu tempo. Cara, o foco é muito importante. As pessoas começam muito desfocadas, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E muita gente quer reinventar a roda. Não é assim. Siga boas referências, é o que você falou. Pegue boas referências, referências que se posicionam bem, que entregam bons resultados e busque aprender com essas pessoas. Não queira reinventar a roda e fazer algo diferente do que deu certo, que você vai acabar querendo abraçar o mundo e não vai entregar resultado. Tente se destacar da forma correta, primeiro fazendo o quê? O básico bem feito, que é o que a maioria não faz. Se você fizer o básico bem feito, você já vai se destacar, não é verdade? Quanta gente aí que está no mercado, praticamente 90% aí que está fazendo transplante, Facilmente. que não entrega resultado, gente. Não. E aí o cara tá 20 anos aí e não se renova. Então nunca seja esse profissional, nunca se limite, busque sempre aprender e desenvolver e principalmente inovar. Esse é o grande diferencial, é o que vai te diferenciar rápido no mercado e fazer você se destacar mais rápido. Pra você ter noção, recentemente eu estava revendo o vídeo de um ex-professor meu, que foi um dos meus grandes mentores, Dr. Bruno Farnetano, até deixar aqui um abraço para ele. O Bruno, hoje em dia, ele é mais polido para falar, mas na época minha de faculdade ele tinha zero filtro. Teve um dia que eu falei assim, Bruno, o que você espera de um bom aluno? O que a pessoa precisa ser para se tornar um bom profissional? Aí ele falou assim, primeira coisa de tudo, nenhum mentor ou ninguém que já está no mercado, que vai, às vezes, ter alguém no serviço, ninguém espera que você saiba das coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Você não é diferente de ninguém. O que eu espero de você é ser atencioso, fazer aquilo com paixão e estar disposto a aprender. Então, se você tiver esses 3 pilares, você vai longe. Então, começar de cabeça baixa, aprendendo o que precisa ser aprendido, você vai seguir. Não precisa inventar a roda, é só você se apoiar na referência e seguir aquilo ali, porque alguém já passou por aquele caminho. Então, aprende com essa pessoa e você vai chegar lá onde você quer. Exato. E a dúvida que eu mais tenho recebido aí da técnica sem raspagem é: vale a pena mesmo fazer a técnica sem raspagem? Pessoal, vale a pena você fazer se você entrega bons resultados com o fluid convencional. Muito cuidado com isso. Por isso que a gente estava conversando. Vá por etapas, não queira abraçar o mundo, senão você vai acabar entregando resultados ruins, tentando acelerar um processo que é lento. Ninguém que começou entregando resultado gigante no primeiro ano de cirurgia. A gente foi desenvolvendo velocidade, aceitando casos. E operamos alguns casos. Exato. Pô, tenho total liberdade e tranquilidade para falar isso. Não sou perfeito, mas a gente está sempre aprendendo e se desenvolvendo e buscando sempre entregar o melhor para o nosso paciente. Esse é o principal. E quem quer fazer a técnica sem raspagem tem que entender o mercado do transplante sem raspagem, porque existe um mercado inexplorado e é o que eu falo. Questão de anos vai ser um grande diferencial
para todos os médicos que atuam com transplante capilar. E as pessoas buscam isso, é até uma forma de inovar e evoluir, buscar esse público mais diferenciado que topa investir mais para fazer o transplante capilar e voltar o mais rápido para a rotina. Então, não tenham medo de ir para esse mercado. Maravilhoso. Maravilha. Perfeito. Renan Brigante. Mais uma vez, sem Esse palavras, é agradecer. parceiro Satisfação e enorme. sócio do Free Cash. Valeu. Obrigado, meu Queria irmão. te agradecer Que isso, mais uma prazer vez por ter enorme. topado esse segundo convite aí para estar aqui conosco. Vamos pro terceiro. Pessoal, exato. Pessoal de casa, vai ter parte 3 aí, hein? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês. Queria mais uma vez reforçar o convite. Vai ter um Congresso Mundial do World Food aqui no Brasil, agora em abril, dias 20, 22, 23. A gente vai deixar aqui na 23. legenda para vocês, sem problema nenhum. Então não percam, vai ser edição aqui em São Paulo. E recados finais, se você não acompanha a gente aqui no Instagram, já clica nesse sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, no YouTube, e não deixe de seguir a gente no Instagram, @fui.cash, o meu pessoal, @dr Maurício Reis, tudo junto. @dr Renan Brigante, tudo junto no Brilhante ou Instagram. brigante? Brigante. Brilhante. Mas não sou brigante, eu sou muito calmo. @dr.paulomiorali. Dr.Hélio Acioli e a data 23 a 26 de abril. World Food aqui em São Paulo. E só dando o último recado, o World Food é um dos maiores congressos que existem no mundo, ele do lado da Sociedade Internacional, e vamos todos prestigiar esse congresso, já que o Brasil é sede um dos mais prestigiados e grandiosos Renomado. congressos já tem de puxado transplante patrocínio capilar do aí. mundo. Pois é. E a gente, claro, a gente está buscando patrocínio. É nada. Cadê o Todo mundo que está patrocínio? envolvido em medicina capilar, transplante, tem que comparecer e privilegiar. Custom, patrocina a gente. E tem também o primeiro workshop internacional que vai ser em Málaga, agora na Na Espanha. Espanha, de Trivellini long hair. e Inclusive, Iriarte. eu vou estar lá também Você palestrando. vai? Vai Aí, ser que um legal. prazer. Legal. Vou fazer Vai cirurgia falar ao de que vivo lá? lá também. Long hair para grandes casos. Esse congresso de Logueira vai falar de quê? Vou falar. Então, Falar tá grande. uma rifa. Apresento-lhes Dr. Eu Pitela não do quis No ser Shave. delicado. Não, mas sério, sua aula é sobre... Grandes casos, como otimizar o tempo em grandes sessões, sistematização Tema correta. maravilhoso. É o Pitela do No Shave. Tela do No Shave, aí. Exato. Gostei. Valeu, pessoal. Pessoal, Fica com Deus. obrigado. Prazer. Com Deus.